Diga meu amigo, diga minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações se você não nos acompanha. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Eu sei que você está chateado. Do meu lado aqui, gripe, insônia, febre e testemunha ocular de uma tragédia meio que anunciada, né? Não é surpresa nenhuma. O São Paulo tem deixado muito a desejar na temporada 2022. Aliás, não só na temporada 2022. Mas falando dessa atual temporada, dos tropeços, das expectativas, dos sonhos e das desilusões, tudo isso é fruto de algumas individualidades. Por exemplo, não dá para falar bem dos zagueiros do São Paulo. Nesse jogo em Goiânia, o Ferrarese, enquanto conseguiu ficar em campo, me pareceu mais lúcido. O Léo inseguro, o Diego Costa com a braçadeira de capitão, já fez até bons jogos pelo São Paulo, mas está atravessando um momento muito ruim. E o goleiro Jandrei, que não inspira confiança nenhuma, é um absurdo. Um time como o São Paulo não pode ter um goleiro dessa categoria. Nem o Jandrei, nem o Felipe Alves, o Thiago Couto ainda é bastante jovem. Mas o São Paulo teve inúmeras oportunidades ao longo dos anos de investir num goleiro. Agora se fala no Ochoa, se fala no Rossi, do Boca Juniors, se fala do Neto, que pertence ao Barcelona, está no futebol inglês, e outros nomes vão surgindo, e o São Paulo errou muito no planejamento. Dos últimos goleiros do São Paulo aí, o Thiago Volpi, olha só o que eu estou dizendo, o Thiago Volpi ainda era melhor do que esses três que hoje aí estão. Mas viveu um momento complicado e acabou indo embora. Mas o Igor Gomes, esse sim, extrapolou o limite do aceitável. E ele foi o responsável direto por esse placar adverso gigantesco. Reversível ou irreversível? Não dá para saber. Depois da vinheta, mais sobre esse assunto, mais sobre o São Paulo, que está naufragando na temporada 2022. Vamos lá. O atual momento do São Paulo, aliás, um momento decisivo nas Copas, que passaram a ser prioridade ao longo do caminho, como o próprio Rogério já disse, o São Paulo vive um momento muito ruim. Dos últimos 8 jogos, apenas uma vitória, que foi aquela contra o Red Bull Bragantino. Já são 4 derrotas consecutivas, praticamente fora da Copa do Brasil. Tomou 3-1 do Flamengo jogando no estádio do Morumbi, agora precisa reverter o placar contra o Flamengo. Acho quase impossível, pelo menos tornou-se mais impossível ainda depois do que a gente viu acontecer em Goiânia. Está agonizando também na Copa Sul-Americana, coincidência ou não, macabra coincidência, 3-1 também. O time também está flertando com a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, porque priorizou as Copas e decepcionou nas Copas até agora. Qualquer outro lugar do mundo, até mesmo aqui do Brasil, a gente viu o caso do Grêmio, que já trocou de treinador, saiu o Roger e voltou o Renato Gaúcho. Qualquer lugar do mundo estaria nesse momento um verdadeiro tsunami pelos lados do tricolor paulista. Não estou aqui colocando culpa direta e exclusiva no Rogério Ceni, mas ele tem uma parcela grande de culpa. Por exemplo, depois do que aconteceu em Goiânia, aqueles 2 cartões amarelos em sequência, ainda no primeiro tempo, desnecessários cartões, será que o Rogério Ceni aprendeu que não dá, que é impossível contar com o Igor Gomes? Porque ele desempenha uma função tática. Qual função? Vamos pegar esse jogo como exemplo. Que função tática teve o Igor Gomes? Estava absurdamente mal na partida. Me parece até de propósito ter tomado esses 2 cartões. Tem a questão da negociação do contrato dele. A partir de outubro, de repente, ele já pode assinar um pré-contrato e ir embora sem o São Paulo lucrar nada com ele. Olha, eu acho, já estou achando que é até
O prejuízo seria menor deixando ele ir embora de graça, do que ficar com ele até a metade do ano que vem para aí só liberar. Se aparecer um interessado, até agora oficialmente, o presidente já disse que não apareceu nenhum, e é difícil que apareça, pelo menos pelo que a gente está vendo aí, deixa embora de graça, sai mais barato. O Rogério Ceni, em 60 jogos do São Paulo, usou o Igor Gomes em 48. Tomara que ele tenha aprendido. Tomara. Não dá para contar. Não dá para contar. Ai. Depois do jogo, o Rogério Ceni falou meio que o óbvio. Falou que é a obrigação do São Paulo se classificar para as finais da Sul-Americana. Que surpresa, né? Isso que ele falou, até a minha netinha de 4 meses, a Sophie, a Sapico, até ela já sabe. É obrigação do São Paulo não só se classificar para a final, como ganhar o título. A disputa vai ser entre o Independiente Del Valle ou o Melgar. O Del Valle fez 3-0 no primeiro jogo, deve ser garantido ou confirmado na final da Sul-Americana, que vai ser disputada em Córdoba, na Argentina. Está muito perto do Atlético Goianiense. O São Paulo precisa. O Atlético Goianiense pode perder até por 1-0 no jogo da volta, que vai acontecer na metade da semana que vem, no estádio do Morumbi. O São Paulo precisa fazer 2 gols de diferença, 2 para levar a decisão para os pênaltis, 3 para garantir a classificação diretamente. Antes disso, tem o Cuiabá fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Uma briga direta na parte baixa da tabela. O São Paulo está a 4 pontos da zona do rebaixamento. Se o Rogério quiser, pode usar o Igor Gomes. Não vai ter problema para o jogo do meio da semana, porque ele não vai jogar o meio da semana. E, aliás, na última vitória que o São Paulo teve, eu falei aí que ganhou um jogo nos últimos 8 que disputou na temporada 2022, na última vitória do São Paulo, que foi contra o Red Bull Bragantino, olha que coincidência, o Igor Gomes foi poupado. E aí o São Paulo deslanchou. Tem muita coisa estranha no meio desse caminho aí. Bom, agora a sequência é essa que eu falei. O Cuiabá no final de semana pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Aí essa missão reversível ou irreversível, muito por conta de você, Igor Gomes, contra o Atlético Goianiense, e logo depois o clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Nunca é uma desgraça sozinha, é sempre coisa pesada, uma em cima da outra. O São Paulo tem condições de reverter esse momento que está vivendo? Eu acredito que tenha. Na Copa do Brasil eu jogaria a toalha, não apostaria nenhum centavo. Na Copa Sul-Americana, por tudo que foi dito depois do jogo, ainda há uma chama de esperança. Depois do jogo, o Luciano, que fez o gol do São Paulo, aliás, o Shailon, lembra dele? Pois é, fez gol contra o São Paulo, 3-1. O Luciano falou que pesou muito a expulsão do Igor Gomes. Prejudicou demais o time do São Paulo. Foi uma irresponsabilidade como poucas vezes eu vi no futebol. Repito, parece até de propósito. Luciano e Calleri são os únicos que se salvam nesse time. O Reinaldo não acerta um cruzamento. O Igor Vinícius, que andou jogando melhor, deu uma estagnada. Luciano e Calleri são as esperanças do São Paulo. O Calleri disse que na quinta-feira que vem vai ser o jogo mais importante da vida dele. O Atlético Goianiense não é um time bobo, é um time rápido, um time de bom toque de bola. O São Paulo vai precisar de muita paciência e muito futebol. Nos últimos jogos, nem aquela triangulação que a gente via, aquelas jogadas. O São Paulo não apresenta nada. É um bumba meu boi, é bola para frente e seja o que Deus quiser. O ataque muito bem marcado, as bolas dificilmente chegam porque os meias são inoperantes, na maioria das vezes, inclusive o senhor Igor Gomes. Então, Calleri e Luciano ficam praticamente passando fome e apanhando uma barbaridade dos zagueiros adversários.
A coisa não é fácil, não é fácil. Foi uma das piores partidas que eu vi do time do São Paulo, um time de tanta tradição, de tanta história, acabou se entregando em Goiânia para o Atlético Goianiense. Na batalha, Rogério Ceni e Eduardo Batista, o Eduardo Batista que fez o primeiro jogo dele, não precisou de tempo de adaptação, não precisou de nada. No primeiro tempo engoliu o time do São Paulo, muito em função do Igor Gomes. Eu sei que muitos de vocês têm participado aqui do nosso canal e têm deixado mensagens aí, muitos contra o Rogério Ceni e quase a maioria absoluta contra o Igor Gomes. Para mim, o Igor Gomes, o principal culpado por esse tropeço, e se vier a eliminação na Copa Sul-Americana, vai ficar na conta dele. Na conta dele. É claro que o São Paulo tem alguns direitos de imagem, em alguma parte salarial da época da pandemia, tem umas pendências. O presidente disse que tem conversado com os jogadores. Não acredito que tenha sido de propósito esse resultado ridículo, esse futebol medíocre apresentado pelo time do São Paulo. Agora é esperar. É mais uma semana de agonia. Os discursos do Rogério Ceni têm ficado sem grandes repertórios, têm ficado repetitivos, e agora é só lá dentro, das 4 linhas. Quem tem Luciano e Caleri pode acreditar, mas quem tem Jandrei e companhia pode duvidar. E você? O que você acha? Você acha que o São Paulo ainda consegue chegar à final da Copa Sul-Americana? Tem a questão da premiação também, tem a questão da classificação da vaga direta para a Copa do Brasil, para Libertadores, porque via Campeonato Brasileiro não dá muito para acreditar, não. Você acha que consegue na Sul-Americana? Copa do Brasil também pode falar? Eu acho que a Copa do Brasil já era. Sul-Americana ainda há uma pequena esperança. E para você? Há essa esperança ainda? Deixa aí seu comentário, seu recado, seu palpite, sua opinião e seu desabafo. Sobretudo o seu desabafo. É dia de desabafar mesmo. A gente fica por aqui. Vou tomar um remedinho, um paracetamol aí, me cuidar, porque a febre chegou. A febre, a dor de garganta, é uma gripe, né? E aí tem a pancada também, e aí você fica meio debilitado. Fica meio debilitado para comentar sobre o São Paulo. Beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu, tchau.